Dependência tecnológica na clínica com famílias de crianças e adolescentes. Hoje é o tema do encontro com a Ju e a gente tem uma convidada super especial. Nossa convidada é a Natália Barrocas e aí ela vai estar apresentando um pouquinho sobre o lindo trabalho que ela tem realizado, né, com essa temática. Deixa eu ver aqui só a Natália entrar para eu fazer o convite, tá? Deixa eu ver. Então, olha isso, Ellen, bem-vindo, gente. A gente estava fazendo, então, um momento bem especial sobre essas discussões e articulações de dependência tecnológica em diversos contextos. Hoje, com a presença da Natália Barrocas, a gente vai fazer essa articulação dentro de um contexto clínico, no atendimento a famílias que têm ali crianças, adolescentes, dentro desse cenário tão importante, tão significativo. Vamos lá aqui, então. Suter também está entrando, bem-vinda, gente. Só esperando a Natália entrar, tá? Natasha? Oi. O José, oi José, tudo bem? Gente, esse é o momento de encontros, né? Pra gente conversar, fazer como se fosse realmente uma roda de conversa, né? De diversos lugares. É, maravilha! Maravilhosa você! Beijo! Que maravilha! Adriana, que saudade! Beijo, gente! Vou assinar para todo mundo, só o carinho aqui. Pronto, a Natasha já entrou, vou solicitar. Oi! E a gente vai fazer uma articulação maravilhosa hoje, porque esse tema é realmente muito importante. Bem-vinda! Toda linda! Tá ouvindo, Olá, Natasha? tudo bom, Ju? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tudo. Tô ouvindo Tá perfeitinho, tá conseguindo tudo me ouvir? direitinho. Tudo, tudo. Beleza, Viu? Maravilha, massa. né? Já tem gente Que bom, que bom. chegando, né? E aí já tem gente dizendo, ó, duas maravilhosas, duas lindas. Você consegue ler também, Natasha? Consigo? Cons... Robertinha, Rebeca, Aham, massa. Muita gente maravilha, querida aqui. não é? Esse tema tem sido muito recorrente, muito discutido, né? Sim, Olha aí, sim. gente, E tem muito até, importante. olha aí, tem até, falando da lindeza, né? Aí, valeu. Então, assim, esse tema tem sido fundamental, assim, tem atravessado principalmente quem trabalha com crianças, quem trabalha com adolescentes. Gente, beijo, Mi, né? E Natasha, ela traz uma referência, né? Ela traz um lugar de vida, tanto em uma perspectiva teórica como uma perspectiva de vida na clínica, né? Não é alguém que traz uma Sim. trajetória única, singular, pelo contrário, é complexa, né? É diversa. E eu quero muito te agradecer, Trabalhar com família é isso mesmo. não é não? Te agradecer esse momento e deixar bem aberto para você falar o que você quiser, né? Fazer uma apresentação. Quais lugares hoje, por exemplo, que você ocupa na psicologia? Primeira pergunta. Muito bem. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigada, Ju, por esse convite, né? Falar sobre as demandas, né, que permeiam a família, permeiam os pequenos, os adolescentes, até os grandes também, né? É um tema que também vem muito na clínica. Até com casal ele aparece. Muito. Exatamente. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Cortou, não foi? Um pouquinho? Natasha, tá ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo direitinho? Me avisem, tá? Oi, Marlis, que maravilha, bem-vindo, Sandra, o Felipe. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá Pronto, melhor? voltou com tudo, tá ótima. Obrigada, Beleza. Milena. Massa. Muito bem, né? Então, assim, a primeira pergunta, vamos lá. Quais são os espaços, né, na psicologia que eu ocupo? Menina, pois é, eu comecei a psicologia na área escolar, né, assim, essa parte de crianças e famílias, né, assim, já foi desde cedo um mobilizador. E aí depois eu fui logo cedo para a clínica, né, a clínica infantil, né, e adolescente. E aí, com a abordagem sistêmica, né, com a especialização, né, essa construção
junto com a Cristina Suter, né, que é uma fantástica, maravilhosa, assim, admiro demais. Eu enveredei pela área de família, né, não só dentro da questão dos cursos de dar aula. Hoje a gente tem a Laços, né, que é uma empresa que trabalha com cursos dentro da sistêmica, assim. Nós temos um projeto social onde recebemos famílias, né, de várias instituições aqui de Fortaleza, e a gente tem uma contribuição bem legal. Então eu entrei na clínica, assim, na clínica de família de cabeça, né, e aí fiquei ali envolta. E aí uma coisa que sempre me foi estranha e questionável era uns atendimentos infantis, o tanto que as crianças ficavam muitos anos na clínica infantil, sabe? Assim, com uma demanda. E aí eu ficava assim, nossa, aquilo para mim era um pouco, assim, era um pouco incômodo. Tinha algo que não batia com a minha forma de funcionar, sabe? E aí, sempre que uma família trazia uma demanda de uma criança, eu ficava pensando, nossa, mas a criança tem poder de transformar isso, né? Será que é com a criança mesmo que eu preciso trabalhar? E aí eu comecei a incluir muito a família nos atendimentos infantis, né? E aí, com os adolescentes era um pouquinho mais complicado, porque eles tinham uma questão do espaço deles, né? Mas aí, com o tempo, eu fui cada vez mais ficando segura e certa de que, assim, questões infantis, questões da adolescência, é raro ter algo que não venha, não permeie a família, né? E aí, como eu cuidar disso se eu não consigo trazer a família para dentro do consultório? Então, pronto, aí eu comecei, agora os meus atendimentos, eles são basicamente de família, né? Assim, todo mundo dentro do meu consultório. Muitas pessoas perguntam, né, assim, tipo, mas terapia familiar é todo mundo junto? Eu digo, é todo mundo junto, né? Incluindo, às vezes, a babá, a avó, a vizinha, que é muito importante, alguns amigos da escola, sabe? Assim, então, eu sempre vou para entender aquela criaturinha ali no todo. É incrível, Natália, como ainda tem, Natasha, como ainda tem gente, né, que acha que não, que é algo mais específico, uma pessoa, só uma pessoa, né? A Uhum, criança traz algum tipo de problema, até ontem eu estava dando o mesmo exemplo, assim, que vou trazer hoje, né? A criança às vezes está com notas muito baixas na psico, na verdade na matemática. E aí a escola sim, indica lá para a mãe, diz, olha, leva no psicólogo para saber porque que ele não consegue aprender matemática, né? Só que muitas uhum, vezes a ponta do iceberg revela uma emergência de várias outras coisas, né? E que não é sim, somente a questão com a nota de matemática, às vezes tem relação com o irmão, com a mãe, com o pai, com a família, que descentraliza muita coisa, né? E o psicólogo ele tem que estar ali sim, preparado, né? Em sim. relação ao uso das tecnologias na infância, né, e na adolescência, é outro lugar de muito tabu ainda, porque tem gente que pensa, né, que não, é seguro estar ali com o celular na mão. E eu estava estudando a temática recentemente, e a gente está vendo até um documentário, tem um vídeo até no YouTube, gente, depois eu posso até colocar no nosso diálogo aqui quando eu for compartilhar a live. São duas crianças marcando o encontro, dois adolescentes, 13, 14 anos, querendo se encontrar, né? Ela, né, muito linda, e você vê, você se apega à relação, porque olha, dois jovenzinhos, né, se encontrando, se comunicando, e marcam numa praça, em algum momento de se encontrar. Quando chegam lá, vou dar spoiler total, tá? Quando chegam lá, e ela diz, ó, eu vou estar de vestido vermelho, né? E eu vou estar de uma jaqueta preta. Quando eles se cruzam, né? Aí vem, né? O adolescente, vem a adolescente, né? A menina e o menino. Quando eles vão se encontrar nesse parque, né? Nessa praça, só ele tá de jaqueta e só ela tá de vestido. Só que na hora que se encontram, são duas pessoas idosas. São dois homens. Né? E esses dois homens, na verdade, estavam buscando encontrar adolescentes. Então, entra aí discussão de gênero, discussão em relação a inúmeras outras possibilidades que envolvem riscos. Como é que você tem Uhum. acompanhado? O que é que você tem ouvido em relação e vivido em relação a isso? Ju, já acompanhei muitos casos assim bem
bem complicados, né? Assim, uma adolescente chegou a passar 14 dias sequestrada. Foram conseguir em Natal, porque em algum momento ligaram o celular dela e conseguiram rastrear, sabe? Assim, É. ela era 14 anos na época, isso já tem mais de 8 anos essa história, foi logo no meu início de carreira ali, Uhum. né? E foi algo que me chocou demais, assim, ela com 14 anos, estava conversando assim, uma menina sempre muito a filhinha, filha única de um casal, né, assim, classe alta, onde ela se sentia muito só. E ela era muito super protegida, né? Então ela tinha poucos recursos de malícias mesmo, assim, de questionar, sabe? Uhum. E aí ela começou a conversar com o carinha, que era da mesma idade dela, né? Eles passavam a trocar fotos e tal. E aí, assim, foi uma relação que foi cultivada durante meses. Ela se sentia extremamente confiante com aquela pessoa, sabe? Uhum. E aí, na verdade, era um adulto, né? Eles marcaram no shopping aqui. Uhum. Uhum. E, e era um adulto e disse: Ah, vamos ali no carro e tal. E levou. Na mesma hora ele pegou o celular dela, desligou, né? Porque sabia que iam rastrear. E aí, assim, teve um desenrolar aí super difícil, né? Porque, assim, esses pais desesperados, né? Assim, foram 14 dias de terror mesmo, assim, a família esperando a qualquer momento uma ligação dizendo que achou um corpo, sabe? Assim, nossa, foi muito, muito difícil, né? Hoje a família não mora mais no Brasil, né? Assim, logo após esse episódio, eles venderam tudo e mudaram para Portugal, né? Esse foi um caso. Outro caso, a recente, há pouco, assim, pouco menos de um ano, uma criança que eu acompanho de 8 anos, né? Ela chegou toda desorganizada, chorando muito e tal, porque a mãe pegou o celular. E aí a mãe veio para a clínica assustadíssima e falou, viu todas as conversas. Ela conheceu um amiguinho no jogo, aqueles Roblox, que é algo que, sim, super ok, acessível, todas as crianças, né, têm acesso. E lá ela começou a conversar com outra pessoa dizendo que era uma criança, né? Uhum. E aí eles começaram, aí ele pediu o WhatsApp, aí ela deu o WhatsApp. E aí eles começaram uma conversa, né? E aí, assim, ele se fazendo muito infantil. E aí começou algumas manipulações dele, tipo assim, ah, me manda uma foto sua, me manda não sei o que, ah, se você não fizer isso, eu vou me matar. Né? Então, assim, tinha uma violência psicológica Uhum. por trás, sabe? E a criança já estava sofrendo até o ponto de ela se sentir obrigada a fazer um vídeo dela sem roupa e enviar para ele. Aí a mãe interceptou isso, sabe? E aí foi quando eles chegaram na clínica, assim, devastados, sabe? Assim, tanto a criança que não entendia, sabe? Assim, o que que aconteceu, qual era o problema disso tudo, ele vai ter raiva de mim ou ele vai se matar porque ele é meu amigo. Você vai acabar com a vida dele, porque eu não vou mais falar com ele, sabe? Assim, muito, muito difícil, né? Essas são, assim, acessos a crimes, né, que eu já tive na clínica. Mas fora isso, assim, o processo de adoecimento de crianças e adolescentes por conta de um uso excessivo, né, de tecnologia, de rede social, nossa, nossa, assim, esse é um assunto que vem muito na clínica, muito, sabe? São situações tão urgentes, tão para ontem, né? Para que o psicólogo ele esteja ali gabaritado e em condições de acompanhar, né? Às vezes na supervisão clínica tem um universitário que diz, professor, o que é que a gente faz numa hora dessa? Né? Essa pergunta ela vem muito, assim, você está no início do processo e começa a receber isso como você recebeu logo de início, é um baque, porque você começa a entender que a psicologia ela é uma profissão muito séria, muito necessária. Quando você vai fazer estudo de profissões do futuro, né,
Os estudos estão apontando para as áreas das tecnologias de saúde mental, psicologia aí como uma das questões que mais necessária será, e a gente tem percebido isso, a Uhum. necessidade está ali, né? E o contexto Sim, da clínica, né? sim. Ah, É, Ju, assim, é incrível, né? Quem acompanha, assim, quem tem esse olhar, né? Assim, mais sensível e estuda o desenvolvimento infantil, né? E acompanha, assim, porque, assim, além de estudar muito o desenvolvimento infantil, eu sou mãe, né? Então, eu tenho essa vivência do acompanhar o dia a dia, do acompanhar o desenvolvimento, né? Assim, e aí, é duro você receber uma criança na clínica, né, com o diagnóstico de TDAH, de transtorno, de TOD, de porque o menino é agressivo, porque é irritado, porque uma criança de 5, 6 anos que você fica assim, como assim, gente? Como assim, né? E aí, assim, eu tive uma família que fez, que topou, sabe? Que foi assim, ele usava muito celular, né? Assim, era direto. Ele chegou a ganhar um celular dele com 5 anos de idade, né? Então ele uhum. ficava muito no jogo, A né? Sueli até Muito perguntou qual a melhor idade para dar um celular para uma criança, né? a partir dos 16 anos. Esse é o ideal, mas o real é diferente. Exato. Né? Assim, e aí essa família topou, sabe? Assim, a mãe já não aguentava mais, assim, era o primeiro filho, ela muito nova, né? E aí, assim, eu consegui entrar nessa família num lugar de confiança, né? E aí eu disse, tira o celular durante uma semana, vamos ver a reação. Ela tirou total o celular. Gente, era outra criança. Não, vocês não têm ideia, sabe? Assim, ela disse que nos primeiros dias foi um terror, foi uma crise de abstinência terrível, de chorar, de querer quebrar as coisas, de bater. Mas depois o menino escutava, ele sentava na mesa para almoçar, coisa que ele nunca tinha feito. Ele almoçava com a família, ele conseguia esperar uma pessoa dizer: já já eu vou pegar. Uhum. Antes ele não conseguia esperar nada. Tudo tinha que ser no tempo dele. Tudo, sabe? E assim, é incrível. A mudança é assim, ó. Essa coisa da idade é muito legal, né? Assim, essa pergunta, né? Qual é a idade, né? Assim, eu gosto muito de uma escola aqui em Fortaleza, né? Que é a escola Waldorf. Não sei se as pessoas conhecem, né? Mas ela se baseia muito na antroposofia, né? A minha filha estuda lá, né? E todo mundo que eu posso levar para lá, eu levo, assim. E a Waldorf, ela tem a política de não usar tecnologia, Uhum. né? Uhum. Tem um lado, nessa pandemia foi um pouco complicado, né? Porque assim, minha filha perdeu 1 ano e meio de aula. Uhum. Ela ficou Uhum. sem aula. Uhum. Mas a tecnologia não é algo Uhum. utilizado. Uhum. E aí o interessante é que assim, a Waldorf ela é espalhada no mundo inteiro. E a maior escola Waldorf, ela fica no Vale do Silício, que é Uhum. onde Uhum. Só, né? é Aham. todos os filhos dessa galera de alto Uhum. escalão da tecnologia estudam na Waldorf. E aí, uma vez, tem até um artigo em inglês, depois eu posso até achar para te mandar, né? Uhum. Foi feito entrevistando um pai Waldorf, que era tipo um carazão da tecnologia, né? E aí ele dizendo, falando né, assim, como pode? Você trabalha com tecnologia, você cria isso e o seu filho não tem acesso à tecnologia? Aí Uhum. ele disse, a tecnologia ela é intuitiva. Na hora que eu der para ele, ele vai se virar. Mas antes dele conseguir ter acesso, ele precisa ter estrutura para dar conta do que ele vai ter acesso. Eu achei Exatamente. fantástico. É por aí. Eu achei fantástico. E a É. antroposofia fala que assim a criança ela está num processo, né? Assim, os primeiros anos de vida até os primeiros 7 anos é o estabelecimento dela no mundo, né? Assim, enquanto ser, enquanto identidade, né? Essa Natasha, construção. questões básicas, como nomeação de cores, de lugares, do tempo, né? A criança ela está ali codificando o contexto, dependendo da condição, inclusive cognitiva, né? Dos acessos Uhum, culturais que essa criança tem,
né? Da, Uhum. da, da composição do cotidiano. Quando ela Sim. naturaliza, o exemplo que você trouxe, né, que você atendeu, quando você naturaliza ali dentro do cotidiano familiar, da dinâmica familiar, o menor diálogo possível, as pessoas não conversam, as pessoas estão ali com seus celulares, você reproduz, né, um modo de existir que a criança ela vai achar que aquele modo é o modo possível, o modo real da vida, né? Sendo que muitas Uhum. vezes esse contexto ele vai gerar situações de risco extremo. Realmente os estudos têm pontuado isso, a gente tem alguns estudos aqui no Brasil, poucos ainda, porque é uma área muito escassa, tenho tocado bastante nessa tecla do quanto que a psicologia ela precisa despertar para uma área que cada vez mais necessita de profissionais qualificados para acompanhar e entender a dependência tecnológica, porque a abstinência ela já é um sinal de uma dependência, de um adoecimento, né? Uma previsibilidade de um transtorno, inclusive para as próximas gerações, já narrado cientificamente. E aí, como é que a Sim, psicologia se coloca diante desse cenário, né? De sim, transitar, de reverter, de possibilitar mudanças e outras alternativas. Quando a criança ela sim. naturaliza a situação, qual é o outro modo que ela vai aprender? Pode se tornar muito mais difícil aquele processo relacional, né? E aí eu sempre Uhum. digo que assim, a gente quer que o adulto ele seja uma pessoa autônoma, que ele consiga ter tomada de decisões, que os adolescentes dialoguem, mas quem é que dialoga com os adolescentes, né? A gente aprende a fazer o quê dentro da nossa família, Uhum. dentro do nosso dia, Sim, né? E a sim, tecnologia tem sim. ocupado muito esse lugar. Realmente, documentários, estudos pontuam que se você trabalha, você é adulto, trabalha com tecnologia, você vai proteger mais seu filho realmente diante do uso da tecnologia, porque você sabe da gravidade. Você sabe que às vezes você está fazendo um Uhum. trabalho, por exemplo, a gente aqui fazendo um trabalho e teve um comentário dizendo que, nossa, com vocês são lindas, ao vivo poderias, né? Como é que seria? Ah, foi um acarinhamento, foi uma cantada, poderia ser uma forma agressiva, poderia ser, tá entendendo? Nós somos adultos, psicólogos, trabalhamos com seres humanos, entendendo as falas, entendemos essas falas diferentes. Mas uma criança, um adolescente, Uhum. né? Em que Uhum. ali está sendo construída a Sim. relação, inclusive, de confiança. Uhum. Sim. Né? Não, assim, é a construção do ser, né, está sendo permeada por uma. É assim, é como se você não conseguisse blindar a construção do seu filho, sabe? É como se você entregasse o seu filho, deixasse ele exposto. Ó, quem quiser passar e dar um tapa, pode passar, pode fazer. Quem quiser passar ali e dar um beijo, também pode. Né? E essa criança, esse indivíduo, vai construir a identidade dele ali. A autoestima dele vai estar baseada, né, naquilo que ele vê e naqueles feedbacks que ele recebe, né? E tem uma outra coisa, Ju, que assim traz muito para essa questão da pós-modernidade, que é assim, tem uma fase que a antroposofia fala que chama Rubicão, que é uma fase muito importante. Tu já ouviu falar? Uhum. Mas diga aqui, alguém aqui já ouviu, gente? Se souber, coloca aí. Podem escrever coisas e Né? perguntar. Fiz, Nath. Que eles falam que é assim, a partir dos 9 anos, né, dos 9 aos 12, é uma fase muito importante no desenvolvimento, que é quando a criança, eles chamam de a queda do paraíso. É quando a criança descobre que o mundo real não é aquele mundo na fantasia deles, onde a morte a pessoa pode reviver, onde se a pessoa for embora ela pode voltar, ela mata as pessoas na cabeça e tá tudo bem, é A um conto piscina de de fada, macarrão não é tão gostosa assim, não é tão legal. isso. Então ele vai caindo na realidade. Com a tecnologia ensinando, a tecnologia não é a realidade. Isso. Então, o que que a gente vê de consequência? Assim, hoje tem muitos adolescentes que eu converso e eles chegam com um discurso assim: ah, não, quando eu terminar aqui, eu vou me mudar de país, vou ficar rico e pronto. Aí e qual é o passo? Qual é o processo? Assim, qual é teu Uhum, plano? uhum, uhum. Não, eu vou ficar rico e pronto. Aham. Né? Assim, não chegou na realidade. E Uhum. aí, quando chegar na realidade, cadê as ferramentas? Porque a realidade um dia chega. Cadê as ferramentas? Cadê os recursos, né? Para estar no mundo real, para entrar no mercado de trabalho Eu vou ali que. trazer o exemplo do videogame, né? Que você está Uhum, ali, eu preciso.
eu preciso passar de fase, eu preciso conseguir ganhar aquilo. E às vezes, dependendo do adolescente, e até adultos mesmo, não saem dali enquanto não conseguem. Né? Então a alimentação às vezes Uhum. chega no quarto, se a pessoa não se levanta, não tem mobilidade física. Então ela está ali numa busca por uma aquisição, como que se o mundo propusesse aquela perspectiva na liberação de dopamina, de euforia, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu não desisto. E aí o mundo real não é assim, Sim, sim. não é assim. E aí, assim, isso está moldando, né, assim, a forma como as famílias encaram o que é o desenvolvimento, sabe? Então, assim, é um preenchimento, assim, as crianças estão cada vez menos, elas estão cada vez menos conseguindo conviver com o tédio. O tédio é sofrido, porque é como se não pudesse ter preenchimento de mente. E o Perfeito. fazer o que com isso? E os pais ficam É. desesperados. Eles querem preencher. Então o celular é ótimo para isso. Assim, toma aqui, ali tem preenchimento até dizer chega. E você vê que assim, não é que a criança assim, é porque a criança tem dificuldade com o tédio. Não, é a construção. Um pai tem tanto medo de uma criança não ter tédio que compra um celular para uma criança de 5 anos de idade. É. Onde ele está no ápice da criatividade, ele dá chute no vento e está tendo uma guerra ali com os super-heróis. Ele não precisa, mas a gente constrói essa necessidade. É. E tem Né? E aí pais que depois para ficam. tirar, Exato, né? Por isso que o contexto familiar, ele é tão importante, é tão central no nosso desenvolvimento dos nossos filhos, né? Eu também sou mãe, eu uhum, também sou psicóloga, e ocupar esses lugares são sensibilidades diferentes, são lugares de vivência, de fala muito forte, né? Como é que a criança está ali, fora do espaço da brincadeira, do desenvolvimento da criatividade, e de repente ela está aqui, né? Jogando. Ela está direcionada a um comportamento, a uma ação, a uma inflexibilidade, em que ela está incluindo e excluindo na sua rotina aquilo que supostamente é seguro para ela aos 7 anos. Essa criança não tem sim, condição. E aí tem muitas famílias que acham que tá seguro, tá no celular e eu tô vendo. E é muito além. Aqui a gente ainda tem a fantasia limitada de que tá com o celular na mão é segurança. E isso uhum, é uma situação muito grave e urgente, né? E o uhum, quanto que. E aí, mais uma vez, tem muitos aqui que são ex-alunos meus, psicólogos, hoje em dia. Tem várias pessoas aqui, conhecidos e amigos que entraram, tudo. Do tipo, como é que vocês têm se colocado nessa situação, né? Percebido esse cenário que vulnerabiliza qualquer ser humano, no mundo com todo. certeza. Uhum, A dependência tecnológica, Natasha, tem sido chamada de o grande mal do século, né? uhum. Porque cada vez Mas mais diz. assim, a dependência tecnológica, né, assim, e eu acho que vai ser, né, assim, é difícil a gente, não tem um retorno, não tem como É, tirar a tecnologia, não não tem. existe isso. A gente tem que aprender a lidar, né, e É, assim, aprender a lidar dentro de um ponto de vista, assim, o que eu acho, tá? Assim, eu diz. entendo que o ritmo da vida precisa mudar. A minha grande esperança era a pandemia, onde as pessoas ficavam mais em casa, mas a tecnologia, pronto, ela dominou, Maior né? número de violência contra a criança, adolescentes, mulheres, idosos, né? Diminuição da tolerância social, diminuição de empatias, né? Então, aquela expectativa do. A, a gente ouve vários teóricos dizendo, não, é um momento de encontro com a humanidade, com a humanidade. Não, infelizmente, é justamente isso que você está dizendo. Eu tinha essa esperança, sabe? Eu juro que eu apostei, né? Eu disse assim, ai, a pandemia é péssimo, mas assim, vamos tirar uma coisa boa disso, né? Vamos enxergar o quanto a gente precisa do outro. Então, se a gente precisa do outro,
a gente pode cuidar mais do outro e fazer com que as coisas fiquem melhor. Mas não, né? E aí tem aquele estudo sobre a sociedade do cansaço, né? Eu fico Sim. assim, a tecnologia, porque a gente pensa, né? Ok, uma criança não pode ter acesso a celular, né? Um adolescente, assim, então vamos limitar. O que é que se faz com essa criança, né? A gente diz, não, o pai tem que entrar, tem que preencher. É muito fácil a gente dizer para o outro, olha, não, você tem que ocupar esse lugar, você tem que preencher, né? Mas se o pai está no mesmo ritmo de eu não posso ter um tempo, eu não posso, eu sempre tenho que ter Uhum, coisa para uhum, fazer. uhum, Eu sempre tenho. Ah, se eu estou ganhando tanto, não, mas agora eu quero trocar de apartamento, então eu tenho que trabalhar mais para uhum, isso. Não, uhum. eu comprei esse apartamento, não, mas agora eu tenho que ter uma casa de praia. Então, assim, é o ritmo do mundo que interfere no ritmo da sociedade, que Uhum. interfere no ritmo da família e que a criança ela vai sendo construída, constituída nesse ritmo. Aí como é que freia? A criança não tem condição. O adolescente, menos ainda. A família precisa parar, precisa parar. Exatamente. Todo mundo precisa parar. E aí quem vai, né? É. Você? Hã? Ju, tu Diz. já viu um livro? Tem um livro chamado Hum. Lolo Barnabé. Tu já leu esse livro? Acho que não. É um livro infantil. Muito fofo. Ele é Ah. utilizado em escolas tradicionais, paradidático de escolas tradicionais. Uhum. É uma historinha muito bonitinha, sabe? É uma família das cavernas. Eu sempre leio no consultório para as famílias, né? Assim, é uma família das cavernas e que eles viviam lá e aí eles ficavam em volta da fogueira contando histórias. E aí teve uma hora que o pai, que é o Lolo, ele era muito inteligente, né? E aí ele sentia assim, a nossa família é feliz, mas nem tanto. Vou inventar coisas. E aí ele começou a inventar coisas, por exemplo, roupas. Aí ele inventou as roupas para as pessoas ficarem mais bonitas. Aí depois, como ele inventou as roupas, ele tinha que inventar um canto para guardar as roupas. Aí ele inventou um guarda-roupa. Aí ele, assim, lavar as roupas estava muito difícil, então ele inventou a máquina de lavar. E assim, pela necessidade, ele foi inventando várias coisas, até que ele inventou a televisão, porque assim, como ele trabalhava muito e a mãe trabalhava muito, então ele inventou a televisão para o filho ter o que fazer. Uhum. E aí ele inventou a televisão. Aí depois ele inventou o celular. E aí, porque assim, uma televisão para uma família inteira é pouco, né? Porque as outras pessoas queriam também descansar, relaxar, não pensar. E aí ele inventou o celular. E aí no final, estava todo mundo na mesa, sentado, olhando o celular. E aí ele se perguntou: agora a gente está feliz? Aí, não, a Uhum. gente não está feliz. Aí teve uma queda de energia, Uhum. onde nada do que ele inventou funcionava. Uhum. E a única coisa que eles tinham para fazer foram para o jardim da casa, acenderam uma fogueira e começaram a contar histórias. E aí ele entendeu que aquilo ali trazia mais felicidade do que tudo aquilo que ele tinha construído, sabe? É um livro assim muito fofo, né? E fala Lindo. da questão da relação, né? Da importância do estar presente, da importância do viver mesmo presente, né? Em Pronto. família. Esse é um conceito que eu tenho sempre trazido em evidência também, a presença, né? Eu lembro que eu tinha uma cliente que ela dizia assim, Juliana, é meio que difícil, porque você tem que pagar a escola, você tem que pagar, fazer a feira, você tem que pagar a casa, pessoas que trabalham na casa, e aí o tempo que eu fico com meu filho, não posso. Mas, né, a minha mãe pode ficar, a avó pode ficar, mas a tia dele pode ficar. Mas o primo, então ele não fica só, pelo menos. Às vezes tem algumas situações que tentam. Como é que a gente começa a acreditar em situações que tentam tirar o peso dessa situação, né? Uhum. Alivia. E é quase que uma falsa, né, crença de que aquilo dali está dando conta de um modo seguro, ok, tranquilo, e que eu posso seguir aqui nesse ritmo. Quando você vai olhar para as memórias, para aquilo que você constrói com seu filho, quais são as memórias que você tem? Então se pergunte também, não é?
Como é que seu filho compõe memória com você? Com você, porque com a avó ele vai ter, né? Com a babá ele vai ter, né? E tem Uhum. sido cada vez mais Sim. importante olhar para esse contexto, né? Para a situação que E ela é é, muito séria. Essa história que você é disse tem tudo a interessante. ver. Uhum. Ju, é interessante, semana passada eu tenho um grupo de adolescentes, né? Uhum. Muito fofinhos. E aí, semana passada, a gente estava conversando sobre assuntos importantes e tal. E aí eu perguntei, quais são os momentos que eles já viveram, que eles lembram, assim, e que é uma história que eles gostam de contar, né? Ah, E aí, aí eles ficaram assim, tudo calado, né? Aí eu peguei e comecei a contar. Olha, o meu nariz, quando eu era pequena, eu levei uma queda que arrancou, eu tive que fazer uma plástica. Eu uhum. jogando vôlei, eu rasguei a minha orelha 3 vezes. Eu já cortei, arranquei um pedaço do calcanhar, tive que fazer enxerto. Cabeça do dedo era toda semana, quebrei perna, quebrei braço e tal. Aí os meninos assim, ó, tudo. Aí, gente, cicatrizes é ótimo, são histórias nossa que a gente vai contar, né? Aí um dos meninos disse assim: quando eu tinha 2 anos, eu cortei o queixo, mas assim, eu lembro só de algumas viagens que a gente fez. E o que que tu faz e tal, né? E aí uma das crianças disse: tia, eu jogo muito videogame, mas eu nem fico feliz quando eu conto. E aí eu fiquei pensando, o que que marca? O que que marca para virar uma história, para você dizer, olha, eu vivi isso? A gente não lembra o tempo que a gente ficou jogando videogame, que a gente ficou parado assistindo um filme, ou a gente lembra de uma vivência que traz uma emoção. E a emoção, ela vai para uma memória diferente, um lugar diferente, onde a gente vai cultivando. Ela vai para uma memória profunda. Ela não fica naquela memória que vai embora, que passou. Memória dos eventos, né? É, e a vida virtual não é nada mais do que memória dos eventos, né? Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente se depara com essa situação e hoje, o que é que eu posso fazer, né, para modificar isso dentro da minha família, ou sendo psicólogo, acompanhando pessoas, acompanhando famílias, como é que eu posso propor, né? E aí eu sempre trago essa posição do tipo, não é que o psicólogo vai dizer, olha, tem um manual aqui para você viver, tá, família? Não é por aí, né? Uhum, Isso aí é uma ação fracassada, a ideia não é essa. com É uma certeza. construção ali totalmente complexa, múltipla, né? Variada, Sim. dinâmica, viva, né? Então, Uhum. não sabe brincar, não desce pro play, né? Porque a psicologia, É, ela não é página sim. 39, tem o resultado aqui de tudo. Graças a Deus, né? Não é? Graças a Deus, nós somos seres únicos e as nossas famílias também, né? Ela tem um ritmo, ela tem um encontro, cada família tem a sua forma, o seu ser. E é dentro de cada forma que se constrói uma nova forma, uma nova ordem, que esteja bom para todos, porque assim, eu sei que uma mãe fica angustiada quando o filho está dependente de algo, de uma tecnologia, de um celular. A gente percebe, por mais que essa criança não tenha a cognição ainda formada o suficiente para devolver em palavras o quanto aquilo a afeta, a gente sabe, a gente vê, a gente percebe que essa criança está em sofrimento, Isso. né? E a família ampliada também, né? Assim, a família ampliada acaba participando menos da vida Uhum. quando se tem quando a tecnologia ela passa a ser o suporte principal da casa, né? Quando passa a ser o suporte principal. Ela ocupa lugar, ela ocupa relação, né? Vamos pegar a ideia das 24 horas Sim. do dia. Será que a gente tem como Uhum. fazer 8 horas para o lazer, 8 horas para o descanso e 8 horas para as nossas atividades, desenvolvimento de habilidade? 8, 8, 8. Pronto, dá 24. Só que não é uma conta tão matemática assim. Tudo que você, Uhum. né, como vamos olhar para a nossa limitação humana, né, nós não somos onipresentes. Nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas a tecnologia ela toca um pouco nessa brincadeira. Ela nos deixa abrir várias abas ao mesmo tempo no computador. Então a gente olha para uma página, olha para outra, faz uma coisa, coloca uma frase aqui, faz um kkk aqui, coloca um emotion aqui, a gente interage aqui, curte, compartilha ao mesmo tempo, né? E ainda pode estar assistindo aula.
ou então, né, na sala com a família. Então, dá essa sensação, né, de poder estar em várias presenças ao mesmo tempo, vários lugares e ser presente. Só que o nosso Uhum, cérebro, nossa composição orgânica, ela tem uma sincronicidade que às vezes pode ser uhum, desorganizada, a gente não vou discutir questões conceituais aqui, mas às vezes para eu respirar o coração tem aquele milésimo de intervalo para o pulmão funcionar nesse encaixe, né, nessa sinfonia. E esse corpo, né, essa atenção, ela não consegue fazer isso. Ela vai bem rápido de uhum, um canto a outro, né? E uhum, aí cada vez mais a gente tem visto crianças e adolescentes de ações suicidas, num risco de vulnerabilidade imenso, devido a um contato ali cotidiano com vazios, ausência de vivência de emoção, e às vezes a agressividade é um grito que não foi dito numa brincadeira. uhum. Exatamente, exatamente. É. Tudo Uma isso. outra pergunta que vem Ah, muito na clínica, Ju, ah, sobre esse tema, é assim, principalmente com adolescentes, né? Os pais ficam, olha, o meu filho tem, né? E aqui a gente prega na nossa família essa questão da... Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Quando é que eu respeito a sua privacidade? É, ah, privacidade, eu acho. É, aham, aham. sim. Enfim, aí eles ficam muito assim, quando é que é invadir a privacidade, fazer checagem para saber o que, que o filho está olhando, né? E até que ponto, qual é esse limite, sabe? Assim, entre eu estar invadindo e eu tô cuidando e, sabe? É uma pergunta que vem muito, sabe? Desorganiza. E por muito tempo eu fiquei pensando, rapaz, qual é mesmo esse limite, né? Qual é mesmo esse limite? E não é numérico também, né? Não é igual para todos, né? Aí eu sempre coloco para a família assim, né? Tipo, a privacidade do seu filho vai até onde você acha que ele está seguro, sabe? Então, assim, aí é um canto de perigo real. Se seu filho estiver acontecendo alguma coisa com ele e você não checou por conta da privacidade, qual é o sentimento que você vai ter? E Aí os pais aí, trazem culpa, negligência. é, Aí eu digo, então, esse é o limite. a gente está Você acompanhando, tem que acompanhar isso. né? Não, não tem como. E quanto que a gente não recebe já pessoas nos consultórios, né, falando dessa culpa? O que é que eu posso fazer, Uhum, né? A pergunta que eu uhum, posso fazer, ela é um ponto de partida, não um lugar para você ficar e pronto, sim, né? Que exatamente. às vezes vem com essa ideia de que o que é que eu posso fazer, mas será que eu quero fazer? Mas será que eu quero confrontar? E aí a privacidade é confronto ou é confiança? Né? Sim, Eu não gosto sim, da palavra segredo na infância, né? Então eu não utilizo muito a palavra segredo, sabe? sim. Porque o segredo é uma coisa que você está ali no sigilo, e aí você pode até construir na relação com a mãe, pai, a família, vamos brincar de segredo. Isso é um segredo, conta só para a mamãe, essa pessoa não pode saber. Mas a técnica do grooming, né, que são técnicas de seduções, tentando Uhum, estabelecer segredos, tá entendendo? uhum, Que rompe realmente privacidades, rompe realmente situação de segurança. E aí, uhum, não, um caso real, acompanhei um tempo, né, uma adolescente de 14 anos, que ela dizia que para a mãe, né, que ela ia com a Tati. Um exemplo, a Tati para a praia, né? E a Tati era a Tati, mas era a irmã do cara que ela ia para a praia, né? uhum, Então, os pais chegavam, deixavam ela, e a Tati estava ali, oi tia, né? Vamos para a praia, ok. A Tati ia para casa, subia, e quem ia sair, né? Quem ia para a praia passar o dia inteiro era um cara, né? E era o irmão mais velho da uhum, Tati, e a menina tinha 14 anos, né? E a construção do segredo começou a ficar, tudo isso a partir, né, de um contato de tecnologia. As famílias não se conheciam, né? uhum, A partir de um grupo de sim. WhatsApp, começaram a interagir. E o grooming, essa estratégia de sedução, de maliciar, do tipo, mostra para mim, que eu mostro para você, né? Isso Uhum, gatilha muito a ideia da história
do esconder algo, né? Sim. Em que os pais estão em outra geração, em outra época, então até mesmo do psicólogo, não sou psicóloga, não precisa falar para sua psicóloga, né, que eu não sou a Tati. E aí os pais descobriram no TikTok, né, que ela tinha Uhum. colocado, olha aqui quem é a Tati, né? E aí ela não deixava, né, ela tentava bloquear de todas as formas que os pais seguissem nas redes sociais. Mas aí o pai aprendeu a fazer um perfil fake, driblou tudo, botou cara de jovem. Aí eu disse, vamos pensar nesse raciocínio. Se o pai entra nessa prática Sim. para tentar saber o que a filha está fazendo, imagine qualquer outra pessoa, Uhum. né? Sim. E, Sim. e aí esconder, machucar, violentar, né? Sim. Sim. A fase da adolescência, né? Eu fico lembrando quando não se tinha Ah, tecnologia, né? Não se tinha acesso fácil ao WhatsApp, né? Que trocava-se nudes. A gente vivia essas coisas porque faz parte dessa fase, né? Viver, conhecer. Era com os meninos do prédio, na escada, assim, cantos escondidos, né? E eu acho que, assim, o que tornava protegido era o tanto que era difícil viver isso. Né? Assim, o que protegia a criança, o adolescente, no caso, né? De conhecer, experimentar, era o tanto que era difícil se esconder para ir dar um beijinho atrás da casinha, não sei da onde e tal, né? Que isso faz parte. Hoje é tão fácil você ter acesso ao corpo do outro, né? Você ter acesso a essa sexualidade que é uma sexualidade totalmente distorcida muitas vezes, uhum, né? uhum. Aí uma das coisas que eu falo é assim: cheque o celular do seu filho. Ah, mas ele tem 15 anos. Tem, você vai ver um monte de pornografia, você vai ver um monte de menino falando besteira. Vá passando. Não é isso que você vai atrás. Você vai atrás de risco. Isso, conversar sobre isso aí, conversar com os amigos sobre sexualidade, não é risco, né? A Uhum. gente vai atrás de o que que pode estar acontecendo de errado, né? Assim, que pode estar sendo complicado. Isso, Mas, mas é muito delicado mesmo, assim, muito, esse limite, sabe, para as famílias. muito. É sempre uma questão. Porque não é um script exato, né? Cada contexto é um Sim. contexto, cada relação é relação. E dentro da relação, o que acontece de manhã é diferente do que acontece na outra manhã, do outro dia, né? Então, esse Uhum. dinamismo nos surpreende como ser humano, né? Mas isso também é da nossa própria existência. Ninguém está ali parado para acabar quando nasce. Não. Estamos em constante desenvolvimento. Os outros Sim, também, sim. né? A Suta perguntou assim: excelente debate. Algum dano psicológico severo pelo uso equivocado de tecnologia, além da parte de momentos da infância, da perda, né, de momentos da infância e adolescência? Com certeza. Bora lá em questões que a gente conversou aqui sobre a internalização de comportamentos, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Se você não dialoga com Uhum. a sua criança, o que é que sua criança vai aprender? Provavelmente ela vai ter algum tipo de. E aí não é uma situação de simplesmente causa e efeito. Acontece aqui, vai acontecer com todo mundo, ou aconteceu uma coisa aqui e vai dar um problema. Não, tem que Uhum. entender que isso é uma extensão dinâmica realmente. Mas, se a Sim. criança não interage, se a criança está limitada ali muitas horas, né, passiva, diante de uma tecnologia, ela pode ter sérias complicações, inclusive cognitivas, sociais, psicológicas, entender a diversidade de ideias do outro, se tornar talvez uma pessoa com maior dificuldade de respeitar, né, as decisões dos outros, não conseguir, inclusive, realizar projetos, porque o projeto que talvez esteja sendo aprendido seja a estar tá ali passando de fase no videogame. Quando você vai para, Uhum. né, o mundo real, talvez tenha que trabalhar o mês inteiro para conseguir um salário, né? E isso, Sim. um mês inteiro. Não sei se você já passou por essa situação, mas tem sido cada vez mais frequente. Uma vez uma adolescente disse: Juliana, faculdade? Todas as manhãs? Jamais. Jamais vou fazer faculdade. Né? Então, tem construções sociais que podem atravessar decisões de perspectiva de futuro, de conjugalidades,
atenção, concentração, enfim, tem Uhum. muita Sim. coisa que Um atravessa. cérebro hiperestimulado, né? Assim, facilmente, assim, o desenvolvimento da ansiedade é algo assim rápido, Isso, assim, é óbvio, né? E aí muitas vezes essa ansiedade ela é confundida com outros transtornos, né? isso, Assim, você enquadra uma criança que tem ansiedade muito fácil num déficit de atenção e hiperatividade. Porque tem exato. muitos sintomas parecidos, né? Você encaixa uma criança que está com um transtorno de ansiedade com um TOD, com um autismo, assim, tem algumas similaridades, né? Assim, o transtorno de ansiedade na infância não é igual ao transtorno de ansiedade no adulto, né? Assim, nós temos características que aparecem que são diferentes. Por exemplo, uma criança com ansiedade ou até mesmo com depressão, ela fica extremamente irritada, né? Uma forma de defesa dela e de manifestar aquilo que ela não está entendendo é ir para a irritabilidade, para a impaciência, Uhum, né? E aí isso. muitas vezes a gente confunde com outra coisa, leva em um médico, né, em algum canto que rapidamente faz ali um diagnóstico, já sai com uma prescrição, uma medicação e a coisa continua do mesmo jeito e a gente não cuida do que precisava cuidar. A gente está dando ali paliativos Isso para sintoma. outro ponto assim para a gente discutir muito, né? Porque a gente está falando de um cérebro ainda em desenvolvimento na adolescência, né? Sim, E sim. aí usar uma medicação que vai alterar, né? Vai contribuir para que tipo de? Então isso tem que ser muito bem cuidado, muito bem atento, né? Estar bem atento a tudo isso, né? Mas a gente sabe que esse assunto que a gente está discutindo não acaba aqui, né? Não acaba. Sim, Pelo contrário, a nossa vida, né, Natasha? com certeza. Com certeza. É um assunto aí que a gente tem pano para manga aí para discutir, né? E cada vez mais ele vai ficar mais em evidência, né? Assim, com as famílias com mais dificuldade, eu acredito que muitas famílias despertaram, né? Por conta do excesso de tecnologia, por conta da pandemia, né? Assim, e Uhum. aí as crianças, elas são esponjinhas, gente. Rapidamente ela desenvolve sintoma. Se você quer descobrir algo na criança, só observa. Só observa que algo no comportamento dela assim é instantâneo, muda, Ela não né? pode dizer assim, ah, eu tô cansada, queria desopilar hoje no final da tarde, ver o pôr do sol. Ela não vai, talvez, dizer isso. Queria ir pra Não, praia, ir pra uma rede. Ela vai dizer de outras formas, né? sim, sim. E a criança, ela, assim, o limite para ela é entendido corporalmente como cuidado, como amor. Na hora, a criança se rebela. Pode prestar atenção, seus filhos que você bota num castigo, ele fica com ódio. Rapaz, mas a ansiedade, ela automaticamente baixa depois, ó. Chega a feição da criança muda. Ela conversa com você de uma outra forma, ela enxerga a coisa de uma outra forma, ela consegue sentir, sabe? Então, o limite para a criança é amor, é afeto. E a criança não tem uma cognição de chegar e dizer assim: ei, olha, tá passando do meu limite, eu não tenho capacidade de me parar, porque eu tenho uma compulsão por tecnologia. Você que é o adulto, por favor, você pode fazer isso por mim e tirar, porque isso é um vício, gente. Eu não tenho controle. A criança não vai fazer isso, Exatamente. Exatamente. né? Né? Não vai. Natasha, eu só tenho a agradecer essa conversa tão leve, tão fluida, né? É, vou deixar salvo, tem como a gente baixar, tem como a gente, né, colocar em outros lugares também, no YouTube, onde você quiser, Ah, legal. viu? Mas eu vou deixar salvo aqui, né? Adriana, nossa, me vi todinha nessa fala. Olha aí, Adriana. É o momento em que a gente sai, tem um deslocamento. Pronto. Quebrou um copo de vidro. O que é que você faz? Tem um momento que diz, poxa, quebrou, nossa, né? Mas também tem um momento de pegar a pá, tem um momento de apanhar e tem um momento de colocar no lixo, né? Uhum, Melhor sim. seria se não tivesse Mas tem quebrado. um momento, Ju, aí, nesse íntere, que é fundamental. É avisar todo mundo, cuidado. Exato, Quebrou um copo de vidro. exato, né? Eu que tenho cachorros e crianças, fico nessa de
quebrou, ninguém vem, fecha, né? Vai para aí. Uhum. Então, é essa postura mesmo de cuidado, de atenção, e mesmo assim, isso não garante, né, nossa Sim, estabilidade, porque a gente está falando de realmente dinamismos, né? O contexto escolar, o contexto clínico, né? sim. Natasha, obrigada, Uhum. né? Vamos somar, vamos fazer coisas, né? Pensar nessa vida. Vamos. E que bom confiar e saber que tem uma psicóloga de tão referência para acompanhar crianças, adolescentes, famílias como você, viu? Ô, Ju, muito obrigada, querida. Ave Maria. A recíproca é verdadeira, assim, da minha admiração por ti, viu? Pela sua Ai, também. caminhada, pelo que você traz, assim, sempre de conteúdos, né? E muito embasada. Sou sua fã, Ai, eu que sou sua. Então viu? deu certinho, pronto. Viu? Beijo, beijo, gente. Beijo. Obrigada pela participação. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.